Ei, gente, então, estamos de volta, claro, né? Trouxe só coisas boas para vocês. Mês de março, mês internacional da mulher. Que mês de março? O mês internacional da mulher é o mês todo, é de janeiro a dezembro, mas especialmente estamos no mês de março, né? Então, você já sabe, você está aqui no nosso canal, continue, compartilhe aí os nossos vídeos e deixe o seu like. E hoje vou te falar, é uma história de uma mulher incrível, mulher forte, determinada, que nunca duvidou dos seus dons, dos seus talentos. Sim, porque nós temos dons e talentos, mas precisamos colocá-los a favor dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Eu estou realizando os meus sonhos aqui no estúdio da RVL. Claro, como comunicadora que sou, não podia deixar de contar histórias tão incríveis de mulheres que vai te impulsionar a você acreditar. E bora lá, mulher, que você pode, pode muito. Eu estou falando de Vanessa Cristina Barroso, 52 anos, casada com Nelson Pascoal Filho. Esse cara, eu vou te falar. É, cara de sorte. Sem filhos, mineira de BH. Mãe de cachorros, como eu também, adoro. Trabalhadora na seara, na obra de Deus, cristã. Gostei muito disso, que quando eu fiz um brief, ela pediu para frisar isso. Filha de Oswaldo Rabelo Barroso e Gema Faxion. Seja bem-vinda, querida! Obrigada por estar aqui com você. Falei Doroca direitinho? falou certinho, né? Falou De poder direitinho? estar falando um pouco da minha história. Eu acho que vai ajudar muitas mulheres. Não foi fácil, mas foi muito gratificante. Deus nos honra a cada momento. Ele não nos deixa no vácuo, né? Deus está Nunca, né? sempre ali ajudando. E quando a gente tem um sonho, tem que correr atrás dele. E você, vou te falar, você correu atrás pouco tempo, depois você já estava correndo na frente, que você não é fraca, não. É isso mesmo. Você não é fraca, não. E você colocou a sua fé como base. Coloquei. Muito cedo, muito jovem. Mas Eu vamos lá. coloquei. Conte-nos tudo. Quem é você? Começa do início. Quero saber onde você nasceu, o que você comeu. Comeu é ótimo. Comeu é ótimo, É. né? Como é que você começou a sua infância, seu pai, sua mãe? Em qual cidade você nasceu? Eu nasci aqui em Belo Horizonte, sou belo-horizontina, vivi a minha vida toda aqui. Meu pai foi representante de joias, É né? mesmo? Meu pai foi o primeiro representante da Manuel Bernardes. Nossa, Então, gente, Manuel assim, Bernardes é uma das maiores marcas de semijoias do Brasil, do mundo também, porque ela exportou tradicionalmente mineira. É mesmo? isso, meu pai foi o primeiro representante deles, né? Porque a Manuel Bernardes começou como joalheria e depois que ela virou fábrica, né? Até então era só joalheria, que era bem no centro da cidade, ali Nossa. na Rua Espírito Santo e tudo. Sim. Aí meu pai foi ser o primeiro representante, viajou o Brasil todo levando o nome deles. E eu cresci ali, né? Cresci naquela época que ouro, né? Era aquelas malas de joia mesmo que as pessoas viajavam, né? É Todo mesmo? carro tinha cofre, tinha uma pessoa aqui em Belo Horizonte especializada É para fazer mesmo, cofre nos carros para poder levar mercadoria. Sim, sim, sim. E aí depois o mercado foi mudando, eu cresci, comecei a vender joia, vendi joia durante muito tempo e tudo. E Então, depois assim, esse mundo para você, isso, você cresceu assim, aprendendo e vendo seu pai isso, trabalhar. aprendendo a trabalhar, seguindo, que meu pai era um homem de muita fibra, meu pai não tinha tempo para ele, não tinha tempo ruim, né? Ele falava, eu vou em tal lugar, ele ia, não importava. Fazer as rotas, né, para visitar o interior de Minas, os Não, lojistas, né? papai viajava daqui a Porto Alegre de carro, ele ia de cidade em Nossa. cidade, ele viajou o Brasil inteiro. Desbravando mesmo. Desbravou mesmo. Então, assim, eu segui isso dele. É aquele, eu vou, acho que ali tem público, ali tem, então vamos lá, né? Você nasceu com esse potencial Isso, na veia. nasci com esse potencial e vendo ele ali, sabe? Não ter horário, não ter dia, não ter nada. Então, eu E mesmo assim se apaixonou pelas vendas. apaixonei pelas É vendas. como eu. Aí fui, né? Vendia joia naquela época, era varejo, né? A venda Sim. de varejo e tudo. O mercado começou a mudar, né? Mudou, né? O Brasil muda. mudou, né? Nós estamos falando de quantos anos atrás? Nós estamos falando 30 anos atrás. 30 anos atrás. Mudou vários presidentes, tudo mudou. Então, assim, mudou, né? Na época do Collor, Sim, mudou, sim, entrou sim, importação, sim. o ouro perdeu um pouco Tudo o mudou, mercado, sim. né? Então, eu, naquela época, eu vendia joia, logo depois eu parei. Quantos anos você já tinha aí? Naquela época, eu devia ter uns 20 e poucos anos. Então você literalmente. Quando eu parei de mexer com joias, eu devia estar com meus 28 anos. Mas 27. peraí. Mas a sua primeira profissão é vendedora.
E de Isso. semijoias. Não, de ouro. De ouro, Eu perdão, de comecei de ouro. ouro. Eu comecei vendendo joia. Eu tinha Gente, 17, Por 18 isso, por anos. isso que as peças dela hoje, vou te falar, gente, você sente que você está carregando ouro, porque Não, esse povo aqui da Faxo Joias, que a gente vai chegar lá, é assim, é muito, porque as suas peças, quando você mandou para mim a maleta, eu falei, gente, mas isso aqui é um design assim de outros países. É um design assim de joia de alto luxo. É porque você vem muito de berço primoroso. disso. É, muito Você vem primoroso. de berço, não é peças que você acha igual ou semelhante por aí. Eu vi muito isso nas suas peças, muito a cara de marcas de joias assim, de alto nível, que estão aí no mundo aí. Isso vem do berço do Vem seu do pai. berço, é. Aí, quando eu tava com 18 anos, eu falei assim, eu queria comprar um carro, né? Aí eu falei, carro? Mas como, né? Comprar carro? Não tinha emprego, vendia joia, né? Entendi. Aí juntei lá dos 2.000. Aí eu falei com meu pai assim, pai, financia um carro pra mim. Ele falou, eu tô ficando velho, não tô ficando doido, não. Você acha que eu vou financiar carro pra você pra eu poder ter que pagar? Vanessa, eu falei isso aqui outro dia, que eu gosto muito de pai que ensina os filhos o ofício. Olha a resposta do seu Aí pai. ele falou assim, eu tô ficando velho, não é doido, não. Vou pagar carro pra você? Vou trabalhar pra pagar carro pra você? Aí eu tinha um tio, irmão da minha mãe, que ele era caminhoneiro, ele passava em Belo Horizonte toda quarta-feira e almoçava lá em casa. Aí meu tio chegou e falou: o que que você tá assim? Eu falei: eu queria comprar um carro, papai falou isso. Aí ele falou assim: quarta-feira que vem eu venho aqui e você vai comprar o carro que você quiser. Isso, você tinha quantos anos? Tinha 18, 19 Nossa. anos. Aí meu pai falou com ele assim: olha aqui, João, se ela não pagar uma prestação, eu não quero nem saber. Até parece aliás, o pai É, dela esqueceu a filha que tinha, que não, puxou aí exatamente ele. ele pegou, aí Determinada. meu tio foi comigo, quarta-feira chegou, fui lá, escolhi o carro. 18 anos. Aí veio aquele carnê, 42 prestações. Sim. Quando eu olhei aquilo, gelou a alma. Falei, meu Deus, como é que eu vou dar conta disso, Vou pagar né? isso até os 30 até Como os é que eu vou 40 anos. pagar isso? Mas o Senhor me honrou, sabe? Eu nunca trazia uma Seu prestação. primeiro carro foi E assim. foi assim, aí assim, não tinha dinheiro. Você queria seu carro para você voar você. Aí, eu queria ter alguma coisa, queria ver a minha capacidade. E a partir dali eu vi que eu era capaz, né? Porque a prestação era R$ 391,16 todo dia 20. Aí, podia não ter gasolina, mas o dia tava lá para pagar, né? Foi assim. Você E teve seu assim primeiro eu carro. paguei o carro, né? E eu vi que a partir dali eu era capaz. Eu era capaz. Aí eu comecei, sabe? Montou sua primeira empresa ali. Então. Ali eu montei a primeira empresa. E aí eu continuava, vendia joia e tudo. O mercado começou a ficar difícil. Mas você não tinha capital. Não, tinha capital, não. Isso não existia. As palavras Seu não pai não te existiam. bancava. Não, Nada isso não disso. existia. Não, meu pai pagava o estudo, a alimentação, tudo, mas essa questão, A você coisa quer, da filha, você quer entendi. fazer os seus negócios, você vai aprender a caminhar, porque daí não. Meu Deus, E é aí, mesmo? aí eu queria montar um pet shopping. Porque é cachorreira. Eu queria montar um pet shopping. Aí eu falei, como que eu vou montar um pet shopping, né, gente? Aí eu trabalhei 2 anos e 4 meses na Brookfield do BH Shopping, guardei todo o meu Olha. dinheiro e montei um pet shopping para mim. Olha isso. Com a minha cara, com o meu jeito, do jeito que eu queria. E aí ele acabou virando uma clínica. Sim. E aí eu comecei a ter muito estresse. Sim. E aí chegou um dia que eu falei, não quero mais isso. Eu não quero mais, eu vou vender, não sei para onde que eu vou recomeçar. Bichinho da venda, o bichinho da vendedora, Aí eu livre, falei, eu não sei que onde gosta que eu de vou viajar. começar e isso aí vai... Aí eu já estava chegando nos meus 30 anos, mais ou menos, da onde que isso aqui vai. Eu vou colocar à venda. E aí eu coloquei à venda o pet shopping. E aí eu arrumei a loja toda, mais com a clínica, coloquei, reformulei ela toda. E naquela época anunciava no estado de Minas, né? Sim. Você fazia anúncio no estado de Minas. E eu anunciei no estado de Minas. Ô, gente, aquela coisa naquela época é complicado. Não, tô brincando, porque eu e Vanessa, a gente não tem problema com a nossa idade, porque quem não quer envelhecer tem que morrer jovem. Então, essa brincadeira. Não existia, não. Tinha esse gente... negócio de LX, não. Era estado de Minas. É o jornal, anúncio no jornal. Aí eu anunciava quarta e domingo, que eram os dias, né? Pagava o anúncio. Sim.
E só aparecia gente curiosa, nada, nada, nada. E eu orava a Deus, falei, Senhor, eu não quero fechar, porque eu fui com tanto, assim, sacrifício que Você sempre eu tinha teve, feito. deixa eu te cortar, você sempre teve Deus assim muito forte como seu mentor, o seu sócio, o seu companheiro, o seu parceiro. A sua fé sempre caminhou com a sua determinação de trabalhar e vencer na sua vida, né? Sempre, sempre. Nunca, o Senhor sempre esteve ali na frente. E aí eu falava, Senhor, eu não quero fechar as portas, porque eu vou me sentir tão, tão frustrada, né? E aí, e os dias iam me aproximando. Eu ia fechar no dia 6 de junho, que acabava o meu contrato das lojas. Sim. E eu falei, no sábado antes, e eu acho que dia 6 era uma quarta-feira, não sei, seria meu último sábado, né? Eu fecharia no sábado. E foi passando os dias e o anúncio, e ninguém, e ele lá, e eu ficando cada vez mais triste, né? Aí na sexta-feira, eu fui na igreja, que tinha uma igreja ao lado, assim, na esquina Sim, de sim, onde eu sim, tinha meu sim. pet shop. Eu fui lá e eu estava conversando com o pastor, era uma igreja universal, que Sim, eu sim, ia sim. normalmente, às vezes, de horário de almoço. Sim, Falei, sim. pastor, hoje eu estou muito arrasada. Ele falou, por quê? Falei, porque eu vou fechar amanhã. E eu não queria isso na Queria minha vender o vida. ponto, Eu passar o queria ponto. vender porque para mim era a sensação que alguém iria continuar e não que eu teria essa frustração de fechar. Entendi. E aí o pastor chegou, falou assim: "Não, peraí, nós vamos ungir, você não vai fechar". Aí ele chegou, ungiu a loja e falou assim: "Você não vai fechar". Aí eu olhei assim, nó, meio-dia de sexta-feira, né? É, probabilidade poucas, né? mas fé, certeza que Aí eu você falei, crê tá, sem ver, não tá é, bom. Aí Vanessa? o pastor foi embora. Eu trabalhei. Sexta-feira, 6 horas da tarde, a loja trabalhando, o Nossa, cachorro chegando, e eu tirando de dentro da loja aquilo que era pequeno, levando para casa dos meus pais, e deixei em casa somente, na loja, só o que eu não conseguia carregar. E fiquei arrasada o resto do sábado e domingo. Falei, poxa, fechei? Não acredito, né? Aí passou a segunda e a terça. Na quarta-feira de manhã eu chego lá. Na hora que eu chego, a minha vizinha lá de loja falar comigo assim: Vanessa, teve uma pessoa que te procurando, querendo comprar a sua loja. Olha, Eu falei: como assim? Eu fiquei aqui o tempo inteiro. Pois é, tá atrás de você. E aí eu falei, então deixa eu ligar. Ela falou, não, eu vou ligar. Eu falei, ó, então você fala que se não chegar em meia hora, não precisa vir, não, porque eu já dei pro final isso já acabou. Deus agindo e você complicando. E eu complicando, isso já acabou. Menina, parece que a pessoa estava atrás da porta. Na mesma hora, a senhora com o marido chegou, ela se encantou e falou assim: eu vou comprar. Ela era uma evangélica Quero falar, também, ela era mulher de quero falar Deus. algo para você que diz assim: Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Aí ela. Nunca vi um justo sem resposta. Vou ficar no sofrimento. Deus trazendo a Não, resposta. aí, em vez de eu ir na casa dos meus pais para poder pegar as coisas e levar para outro lugar, voltando para a loja. Aí ela montou a loja e ela seguiu com a loja. Me Olha. pagou tudo certinho, vendi no preço que eu queria, que eu fiquei anunciando e o Deus moveu ali. E aí eu fiquei assim, o que que eu vou fazer Faixa etária ali agora? de 30 anos, né? 30 anos. O 30 que que anos. eu vou fazer agora, né? Havia uma cobrança? Gente, mas será que a Vanessa agora monta um negócio, aí ela vende o negócio, ele começa de Não, novo? não, Não. não, 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 Você não. mesmo não se cobrava Eu também, não não. me cobrava, não. Aí eu fiquei assim, na hora que eu vendi, eu fiquei meio sem saber o que que eu vou fazer, né? Assim, o que que eu vou fazer agora? Porque né? Eu tinha esse sonho, coisei. Papai agora já é aposentado, não trabalha Sim, mais com sim. ouro. Eu não gosto de venda de varejo. Eu acho que a venda varejo ela é bacana, eu gosto. Eu acho que quem vende varejo ela tem que ganhar muito. Você falou isso para mim, eu achei tão bonitinho esse valor que você dá às Eu revendedoras acho do que uma pessoa que varejo. ganha o varejo, ela tem, porque a venda do varejo é uma venda muito minuciosa, ela é muito Sim, mais detalhista, trabalhada, mais né? trabalhada, se envolve muito diretamente com o cliente, né? O cliente tem a confiança na vendedora e fala assim: olha, eu preciso assim. Aí você tem que ficar buscando aquilo. Então você A fala isso para a venda câmera ali, é, que as revendedoras, muitas vezes, elas não são valorizadas. E eu falo, achei tão bonitinho você falando isso. Veroca, eu acho que o trabalho do varejo, das revendedoras, tem que ser tratado com mais carinho. Fala para não elas é. aí.
vendedora que trabalha, né, revendedora com varejo, ela tem que ganhar muito, ela tem que ser valorizada, porque é uma venda mais próxima, né, com carinho, é mais detalhada. Ela busca, eu quero uma pedra que seja assim, ela vai Se buscar envolve com o atender, cliente, ela né? vai atender a emoção do cliente, né? Então ela tem que ser muito valorizada por isso. Mas, Vanessa, não é isso que a maioria dos lojistas, dos atacadistas, fabricantes como você pensa, não. Então, achei muito bonitinho isso, por isso que eu pedi que você falasse para elas, porque é importante isso. As minhas seguidoras, agora conhecendo, né, a sua marca através de mim, hoje eu passo a ser uma embaixadora. Gente, eu estou me achando. Embaixadora da Fashion Joias. Então, assim, eu achei muito bonitinho isso. Pode continuar. Então, assim, e eu como sou muito agitada, eu gosto da venda do atacado. Não é agitada, é a sua velocidade. Deus que te criou assim. Eu gosto da Né? venda do atacado. Eu Ela é penso muito que Deus te rápida, criou né? assim. Ela é muito rápida, né? diferente. É diferente. Você lidar, o diferente. lojista, Sim, ele é sim. diferente, né? A compra dele é diferente. Então, eu sempre gostei mais da venda do atacado. Então, meu pai já não trabalhava mais com ouro. Já estava aposentado. Já estava aposentado. Eu não tinha capital nenhum para entrar em nenhum outro investimento, investir em ouro, não existia mais as viagens de atacado de joia, como naquela época, Sim, né? sim. As pessoas trabalhavam com mostruário e era mais difícil, como é hoje ainda, né? Sim. Então eu fiquei, o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer? E a Semijoia estava começando. Ah, sim. A Semijoia estava começando. Sim. E aí, uma amiga. E só tinha aquele dinheirinho ali do pet shop. Não, eu só tinha o dinheirinho do pet shop e tinha um carro só, não tinha mais nada, né? E as prestações do carro? Não, isso aí já tinha pago, já tinha Olha, você acabado. vê? Isso aí o carro você já era vê. meu. O carro, Aí, ó, já era o vendedora. carro já era meu. E aí, esse carro se tornou um problema porque ele virou um Deus, sabe? Que esse é um problema muito sério, sabe? Que eu só vim aprender também depois que a gente passa, né? Quando você fala isso, algumas pessoas podem não entender, não compreender, mas nós, os cristãos, nós temos muito esse pensamento, né, de que nós temos um patrimônio, fruto de nosso trabalho, mas nós não podemos achar que aquele patrimônio ali, ele tem que estar em primeiro lugar abaixo de Deus, que a nossa maior riqueza é ter um Deus que cuida de nós. Não, mas ele virou assim, porque me empresta seu carro, Vanessa? Impresso. Onde você vai? Que horas que você vai voltar? Ligava para você de 2 em 2 minutos. Você guardou meu carro na garagem? Onde você Nossa. Então, e era assim: se eu ligasse, Vanessa, vem aqui em casa, vou, Veroca, tem lugar na sua garagem para me parar meu carro? Nossa. Porque se eu não tivesse lugar para parar o carro na garagem, eu ia a pé, eu ia de ônibus, de táxi, qualquer coisa. Entendeu? Entendi. Então ele ficou isso. Mas isso hoje é comum. Então, As pessoas estão vivendo isso, sim, com carro, com casa, com sítio, enfim, com um monte de coisas. Aí Deus, né, ele trabalha todo o Sim, tempo na sim, nossa sim. vida, né? O Senhor vem nos burilando, né, o tempo inteiro. Então eu só tinha isso. E um sonho para fazer alguma coisa. E aí, eu tinha uma amiga, eu tenho, né, que quando a gente vendia joia, ela também era vendedora. E depois ela montou uma empresa, uma fábrica de ouro. Hoje ela tem uma fábrica ainda de joia em ouro. Sim. E eu conversando com ela, aí ela falou comigo assim, Vanessa, você não quer ficar comigo aqui 3 meses para você poder decidir o que você vai fazer? Você me ajuda a fazer a Feninger, né? Que é a maior feira da América Latina de joias. Ela tem ainda, ela existe ainda a feira, essa feira? Tá. Existe. Não com o glamour que tinha, né? Mas ainda existe. Amiga, tudo mudou o glamour, Tudo né, mudou, amiga? tudo mudou. Mas, nossa, essas feiras... naquela época era no Hotel Transamérica, era outra história, outra né? coisa, amiga, viajava de VASP, de Varig, alto era luxo, outra né? história. Era rica. É. Não estamos menosprezando O tempo de agora, as empresas, mas assim, hoje é uma barrinha de cereal, olha lá, né? Mas a gente recebia assim, Vinho, aquelas né? bandejas vinhos. Você é dessa época, né, amiga? Eu sou do Então vinho, vamos brindar do essa época, porque esse povo Vamos. viveu isso não. Viveu Ó, não. brinde, Ainda tinha maletinha, vai levar verdade, pra casa. um brinde à nossa maturidade, que nós viajávamos de VASP e Varig, e tinha o Max Transbrasil. Transbrasil, Maxud Hotel, né? Aqueles hotéis chiquérrimos aí, você viajava e recebia aquela maleta assim de
Quando você abria a maleta, tinha tudo que era coisa Não, e gostosa era para comer. talher mesmo, não era de Sim, plástico, não, era sim. talher, Tem né? na minha casa. Personalizado com Sim, o da nome da Vasco e da companhia Vale. Ai, que aérea, né? chique. Era chique É, mesmo. desculpa aí, falamos. Memórias. Memórias. Que bom que nós passamos por isso. Aí a feira Aí maravilhosa. ela pegou e me falou. Aí eu fui ficar com ela 3 meses. E aí eu fiquei, assim, sabia que não era ali que eu queria estar. Ela trabalhava com Ou ouro. ela Com trabalha ouro. ainda com Trabalha com ouro, ouro é. ainda. Mas não era ali que eu queria estar. Eu não queria estar dentro de um escritório. Eu não gosto dessa questão de ter aquela questão daquele horário, aquela, sabe? Eu não gosto, nunca gostei. E aí não era o que eu queria. Aí foi a primeira vez que um ourives que trabalhava com ela, que trabalha até hoje, Sidney, uma pessoa muito Bonitinha. querida. Cid. Manda abraço para eles aí. É, Fala o nome dela, pode falar o nome dela? Não precisa não, de repente já não autorizou, nem fala. é. Mas o Sidney você já Aí o falou. Sidney trabalha com ela ainda. Aí o Sidney falando, conversando comigo, falou assim, Vanessa, que você vai continuar trabalhando aqui? Falei, não, Sidney, eu tô de passagem, eu não sei o que eu vou fazer. Aí ele falou comigo assim, você gosta de prata? Aí eu falei, olha, eu verdadeiramente não gosto, assim, da cor prateada da prata. Eu gosto do dourado. Eu acho que o dourado, para mim, brilha mais. Ele Entendi. falou, não, mas aqui, eu vou te dar o telefone de um senhor, de um homem, que se ele não puder te ajudar, te atrapalhar jamais, que é uma das pessoas mais honestas que eu já conheci. E meu irmão trabalha com ele. Aí ele falei, tá bom. Aí no outro dia ele veio e trouxe o nome da pessoa e o telefone. A época os cartõezinhos. Aí não, o papel escreveu no papel mesmo o Ah, nome e o tá. telefone. Tá. Aí eu olhei o nome e o telefone, eu não senti vontade nenhuma no meu coração de ligar, joguei fora no lixo e acabou, morreu essa história aí, morreu. E aí conheci um outro que fornecia, ainda também está aí no mercado, fornece broca para acabamento de fábrica, o Você Roberto. conhece todo esse mercado, né, Vanessa? Conheço, Conhece conheço. tudo, né? Aí o Roberto, falei, Roberto, aí o Roberto falou comigo, assim, olha, eu tenho uma pessoa da prata, veio com a mesma pessoa. Falei, não, não quero prata. Aí eu falei, mas eu vou te levar então em semijoia, o que que você acha? Aí eu falei, eu já gostei da ideia. Falei, tá bom, então vamos lá. Aí ele me deu o endereço de uma pessoa aqui em Belo Horizonte, que essa fábrica não existe A mais. Semijoia estava Tava começando no Brasil. começando. Quem tava começando tava ganhando dinheiro mesmo, Entendi. ganhando muito dinheiro. Tava Começando mesmo. começando mesmo. Não tinha essas fábricas todas, não tinha nada disso aí, era poucas Entendi. fábricas, tinha uma única feira em São Paulo, que era concorridíssima, então assim, estava começando, e aí ele falou, olha, eu vou te passar essa fábrica, você vai lá, de repente você consegue pegar uma mercadoria de consignado, sei lá, você vê. E assim eu fiz a Fenígia com a Ana Márcia, ó, eu fiz a Fenígia com ela, e fui até essa fábrica. E lá eu conversei e peguei a mala para ser representante deles. Em São Paulo. Não, eu comecei viajando para Fortaleza. Nossa! É, o meu negócio não Gente, a começa. mulher vai para mais longe É, o ainda. negócio não começa assim, não. O negócio vai de uma vez. Não tem esse negócio, não. Aí começou para Fortaleza. Como é que você vai para Fortaleza, Maria? Você não conhece ninguém. Assim, que você não tem cliente, você nunca viajou com semijoia, você nunca viajou carregando mala. Como assim? Como é que você vai? Parece uma mala semi-joias É, lá a pro mala, pro Nordeste. Nordeste. Aí papai falou comigo assim: eu vou com você, eu vou te levar na sua primeira viagem para te ensinar. Aí eu arrumei, acho que eram uns 10 clientes mais ou menos. Meu pai foi comigo, papai foi Que comigo na primeira bonitinho, viagem. Ele hein? Que foi comigo, me bonitinho. ajudou, ficou comigo, me ensinou. Ele foi comigo, me ensinou como é que fica num hotel, como é que você faz, que você não Que fala com quem que você trabalha, bonitinho. entendeu? Ele me deu toda a direção, ele foi comigo na primeira viagem. E aí eu comecei a viajar com essa empresa. As primeiras viagens, eles me davam mercadoria nova, bonita, que estava lançamento. E aí depois eles começaram a me passar as mercadorias que estavam ali, Saldos. para eu tentar vender lá. E aí eu comecei a ter viagens improdutivas, porque eu ganhava 20% de comissão para me pagar avião, hotel, alimentação e ainda ter lucro. Nossa, e para um estado assim tão longe, que você não Então, conhecia aí o que ninguém. aconteceu? Eu comecei a ter que aumentar cartão de crédito, cheque especial, cada viagem. E aí começa o mover de Deus na minha vida. Por quê? Porque eu tinha um Deus na minha garagem. Uau.
Aí chegou um momento que eu precisava ou do meu nome ou do carro na garagem para me continuar. Entendi. Porque você tinha experiência desde criança. Você já estava na faixa etária dos seus 30 anos. Coragem você tinha, empreendedora você é. Você não tinha o capital e você ainda vendo as empresas achando que você era uma amadora, te empurrando produto, o resto Produto, fundo. resto, fundo. E eu só me encalacrando em dívida. Aí chegou um ponto assim que eu tava realmente com dívida no Porque banco. quando você pega um consignado dessa forma, você tem ali um valor que você tem que vender. Aham. Aí você viaja, Não. Eu tinha você já estava comprando. Não, eu tinha o consignado deles, eu não tinha X para vender, eu tinha a mala deles para vender. Eles não me estipulavam valor para eu vender. Eu era representante Mas a deles. despesa toda por sua Mas conta. tudo para minha conta e ganhando 20% Você de viajou, comissão. não vendeu, a despesa já tinha sido na sua... A despesa estava ali. Se eu toma ganhei. de cheque, né? É, Toma de cheque. toma cheque, cartão de crédito, cheque especial que Você sobe. investiu na empresa deles. E eu investi na empresa E deles. com um saldo de fundo de mercadoria. E isso com saldo de fundo. Aí o que aconteceu? Chegou um ponto que eu estava extremamente com a corda no pescoço. E a única maneira que eu Não tinha. tô rindo da corda, não. Eu tô rindo da capacidade dessa empresa achar que você era uma amadora. Mas ela não existe mais. Ah, então acho que tá explicado. É porque é a sua história, você contou a sua história. Essa história você vinha de berço de pai que trabalhava Aí com o que ouro. aconteceu? Eu fiquei com a corda no pescoço, mas foi ótimo. Que eu fiquei com a corda no pescoço. Que aí Deus permite. eu falei assim: a única coisa que eu tenho é pegar esse carro, esse Deus, vender ele, pagar para continuar tendo meu nome. E o que sobrar aqui, eu não trabalho mais carregando mala para ninguém. Se eu tiver que carregar, eu carrego a minha. Muito bem. E aí eu vendi o carro, paguei. Mas o que eu tinha não dava para mim fazer uma mala. E eu gostaria de falar com você sobre isso. Eu vou falar para você. Existe uma passagem na Bíblia que diz que Jesus caminhou sobre as águas e chamou todos os discípulos do barco. Só Pedro Só que foi. Pedro desceu. Só Pedro que foi. E quase 2000 anos depois eu estou falando sobre Pedro. Porque Pedro caminhou sobre as águas, ele acreditou que ele era capaz. Então, a Vanessa está falando de que quando ela falou assim, parei aqui, eu não trabalho mais para as pessoas, eu vou trabalhar para mim, porque eu posso ser algo que eu quero ser, fruto do meu trabalho. O mercado que você trabalha, tem muitas mulheres que começam e falam assim, mas eu não dei sorte. Não. Ah, eu não sei trabalhar com semijoias. Ah, eu não consegui. Porque você não fez um planejamento e você não entendeu o que você é. Porque quando Pedro caminhou, ele também não sabia que ele não ia afundar. Ele acreditou, mas Pedro teve uma atitude. Você tem que ter uma atitude, muitas vezes, é de você começar de uma forma correta, de uma empresa correta. Nós estamos aqui conversando com uma mulher que ela nasceu no mercado de semijoias. Não, ouro. De ouro, de ouro. Então, ela está contando a história dela e dizendo que lá no meio do caminho, quando ela entendeu, não, peraí, eu consigo trabalhar e ganhar meu dinheiro e realizar meus sonhos. Então, ela vai começar a falar agora que ela fez um planejamento, que é isso que muitas vezes falta. E a Vanessa vai terminar aqui essa entrevista contando uma história de vitória. Você tem uma história de vitória para contar na sua maturidade ou você só tem histórias dos outros para contar? Porque quem ficou no barco contou a história de Pedro e não é isso que a gente quer. A Facção Joias, ela pode mudar a sua vida, você ganhar sua renda extra, você fazer algo sobrenatural, mas você tem que acreditar que você pode e continua, porque eu tô adorando isso. Aí, nesse momento, eu falei, quando eu vendi aquele Deus, entendi. Eu falei assim, agora, daqui para cá, eu trabalho sozinha, eu não carrego mala de ninguém mais pra na mim. vida. Não carrego mais. Carregar peso para os outros. E aí, mas o que eu tinha, o que sobrou, não dava para eu poder fazer uma mala, porque tudo tinha que começar. Eu comecei do zero, porque hoje você vai ali, você compra e manda banhar. Não, isso não existia quando eu comecei. Você tinha que mandar um modelista, que não existe mais essa profissão. Um modelista fazia um modelo, um molde em prata, tirava aquele molde em borracha,
Depois que ia para fazer Nossa. fundição e acabamento, e eu fazia todas essas etapas. Então era assim, um modelista era num bairro, o outro era tudo de ônibus, porque eu não tinha carro mais. Então, e não era tudo perto. Então, eu pegava um modelo de uma Nossa, pessoa, dava levava para o outro fazer a cera, levava para outro fundir, levava para o outro dar acabamento, levava para o outro cravar, levava depois para o Nossa, banho, Vanessa. até aquela peça chegar em mim. Então, aquilo demorava mais ou menos em torno de uns 40, 45 dias até retornar Nossa. essas peças para mim. Então, fazia meus modelos, criava os modelos, fazia tudo direitinho, mas não dava volume, porque eu não tinha capital. Entendi. Então, o que eu fiz? Eu associei a uma outra empresa que de Belo Horizonte, que também não existe mais, e ela me passava a mercadoria consignada, eu tendo 30% do valor do que eu vendesse. Sim. Né, no atacado. Aí eu levava a mercadoria deles para me fazer a minha despesa e a minha, eu pegava tudo que eu vendia e investia no meu negócio. Sim. Então, tudo que eu vendia da minha mercadoria, eu refazia. Sim. E a dela só servia Entendi. para ir me mantendo, né? Sim, as minhas despesas. E aí começou uma época que Deus moveu muito na minha vida, porque ali eu era 100% dependente dele. Eu precisava que Deus acreditasse em mim, né? Eu preciso que Deus acredite em mim, né? Não basta só... Aliás, você precisava de Deus ser seu sócio, né? Não precisava só eu acreditar em mim, eu tinha que ele acreditasse em mim. Ele sempre acredita, porque eu não tinha capital, eu não tinha dinheiro para poder viajar. E numa idade já a partir dos 30, você tem que se definir, você tem que tomar uma direção na sua vida, porque 30 anos é uma idade que você já tem que estar ali, peraí. Não, eu não tinha como investir, sabe? Poxa, você pegar um dinheiro X e mandar fazer. Então, era tudo vindo à medida pausadamente, né? Muito trabalho, entendeu? Era muito oração, trabalho, muita oração. Ai, meu Deus, naquela época não era negócio de cartão, era cheque. Se um cartão do cliente voltasse, eu morria. Eu morria, porque eu precisava daquele cheque, entendeu? Entendi. Precisava daquele dinheiro. E aí eu viajava. Aí nessa época eu viajava aqui para Valadares, eu fazia Minas, eu fazia Valadares. Você pegava a sua mala, a minha mala, ia para o interior. Não, eu ia Valadares, nessa época era somente Valadares. Entendi. Era minha mercadoria e dessa empresa. Entendi. E aí eu ia aumentando a minha mala e diminuindo a deles. Sim, entendi. E aí eu atendia Valadares, fazia Manaus, que eu sempre fiz Manaus, desde quando eu comecei a viajar. Você sempre vai para rompe as fronteiras. Aí, desde que eu comecei a viajar, eu sempre fui para Manaus. Ia a Natal, ia Salvador, João Pessoa e Recife, que eu ia. E eu já não ia mais a Fortaleza, mas eu ia nesses lugares. E Foz do Iguaçu. Então, eu chegava, esperava fazer a mercadoria para retornar, para ir para outro lugar, para repor, porque não tinha, né? E orando para os cheques não voltar? E orando para o cheque do cliente não voltar, Vanessa, orando para viajar. Mas eu quero falar, desculpa, orando para os cheques não voltar e coisa e tal. Mas, Vanessa, não tinha aquela sensação de medo, você é uma mulher sozinha? Tinha, eu cheguei em Natal pela primeira vez. Os hotéis que você ficava. Não, pois é, mas aí eu cheguei a primeira vez em Natal. Aí todo mundo falou assim: Natal é cidade do sol, Natal é cidade do sol, lá não chove. A Vanessa pega um voo aqui, cheguei em Natal de baixo. Eu falei: não mereço isso, não. Aqui não chove, eu cheguei. Mesmo, Vanessa. E eu fui daqui, não, eu fui daqui para Natal, eu tinha R$200 para sobreviver em Natal durante uma semana com R$200, sem conhecer a cidade. Uma cidade de turismo, sempre foi caro o turismo. Aí eu ficava, né? Eu fui ficar no hotel e aí pagava, eles faziam um boleto do hotel depois, né? A gente pagava depois, né? Da estadia, né? Sim. Eu nem lembro mais como é que chama isso, comprava por agência de passagem, de turismo, né? E tudo. E aí eu fui ficar no hotel lá em Ponta Negra e eu já tinha alguns clientes, né? Assim, poucos clientes. Eu conheci uma pessoa nessa viagem que assim que eu nunca esqueço dela, ela chama Josélia. Ela tinha uma loja que eu não sei se existe ainda, 3 magazines, aquelas lojas de magazines, chamava A Primavera. E a mesa dela
ficava no meio da loja. Olha isso. E ela nunca tinha me visto. E ela disse para mim assim: Vanessa, eu atendo qualquer pessoa que chegar aqui para me mostrar alguma coisa, porque eu não sei se aquela pessoa está trazendo o meu pulo do gato. Olha, Vanessa, repete isso aí. Entendeu? Ô, gente, acha Aí essa mulher. assim, Que história eu nunca linda. esqueci dela, sabe? Ela falou mesmo? assim: a minha mesa fica no meio, porque toda pessoa que entra aqui para me oferecer qualquer coisa eu atendo, porque eu não sei se está trazendo meu pulo do gato. Que mulher incrível, hein? Era pequenininha, desse Que tamanho mulher assim, incrível. sabe? Pequenininha. E Não assim, era toda, não é à toa que ela estava sentada naquela mesa com a naquela rede de mesa lojas. com as redes de loja. E ela era cristã. E aí Águia. eu cheguei nessa Somos águias, não tem cidade pomba aqui não. Nada contra as com pombas. R$ 200 e eu precisava me manter. E aí de manhã, tomava café da manhã parecendo que era para esse mundo e para o outro, né? Vanessa, você tá falando comigo? Não, peraí. Eu já passei por isso. Minha filha, o café da manhã pra gente, eu trabalho em venda, porque eu nasci vendedora. Já passei parte desses perrengues que você vai contar. Café da manhã, filha, é tudo. A gente Não, come pra não, acabar o aí mundo, eu porque não sabe nem quando vai Não, comer. mas aí eu fazia, eu comia para esse mundo e para o outro de manhã e já fazia aquele para deixar dentro do quarto para de tarde, né? Que eu Sim, ia chegar, não tinha nada. sim. E o negócio era água e café, um biscoitinho onde servia, né? E vamos andando de ônibus. O Todo ônibus vai lugar. me levar aonde? O ônibus vai me levar aonde? Aí foi passando os dias, o pessoal do hotel já sabia, já fazia matura para me deixar no quarto. Deixava no quarto. Olha isso, E minha olha, amiga. Nunca e foi aí, sorte, né? não, Sempre foi trabalho, e sempre foi muito trabalho. E Deus. tem um louvor que eu não sei assim quem canta, mas estava assim na época eu tinha comprado CD e que eu andava naquelas ladeiras de lá de Natal e cantava ele, era aquele reina em mim com o teu poder sobre a visão, sobre os sonhos meus, vem reinar em mim, Senhor. Aí eu Isso aí você falava pra ia você. louvando ali, eu sabia que Deus ia prover na minha vida, eu não sabia quando, mas ele ia. Isso aí eu tinha certeza. Olhinho tá brilhando. O lancinho tá ali. Eu tinha Vamos, certeza vamos, vamos tomar que aqui. Toma uma aguinha aí, toma um cafezinho aí. sabia que ele ia prover. Fé, E ele certeza que me você honrou, cresce em essa Deus. Josélia me honrou muito, ela foi uma grande cliente minha ali, me ajudou muito em Natal. E aí tá, e as viagens eram assim. Chegava, trocava o cheque, chegava, trocava o Dinheiro cheque, contado pra dinheiro tudo, né? contado para tudo, e não sobrava, não sobrava para nada e tal. Mas, Vanessa, tem uma história aí de uma pessoa assim que, sobrenatural, do nada, ela começou a te ligar. Isso. Aí eu conheci, tem uma moça chamada Simone, começou a me telefonar, me oferecendo prata para vender em varejo. Alguém passou seu telefone. Alguém passou meu telefone. E ela começou a me ligar, me oferecendo, toda semana ela me ligava oferecendo. Aí eu sempre dizia, não, muito obrigada. Você já tinha jogado o cartão da prata fora Já lá tinha atrás. jogado o cartão da prata fora lá atrás. Aí ela ligava me oferecendo prata. E eu falava, não, eu não vou querer, porque eu trabalho atacado, eu não trabalho com varejo, eu não gosto de prata. Mas ela me ligava insistentemente toda semana. E aí eu resolvi, no final daquele ano, ir lá conhecer a Simone nessa empresa, Sim, sim, sim. para que ela me conhecesse, desistisse de mim por uma vez por todas. Existisse, se esquece de mim, né? Ela te ligava Que eu tô sempre. na outra vibe, né? Outra vibe, O negócio é outra ouro, coisa. é. Mas aí eu fui lá, conheci ela, me apresentei, falei, olha, eu que você tem ligado, educação, muito obrigada, obrigada. mas eu não trabalho dessa forma, trabalho com atacado. Conheci o gerente da empresa, o dono não estava, e eu falei, obrigado. Aí ela continuou me ligando, só que ela ligava de 15 em 15 dias, mas ela continuou me ligando, mas tudo bem. Aí um dia eu vou a Valadares e as clientes lá começam a pedir prata. Tá. E aí eu Tem falei, mistério aí. prata. Aí eu falei, na hora que ela me ligar, eu vou perguntar para ela. E aí ela foi e me marcou com o dono, né? Falei com ela que tinha que ser em atacado. E marcou com o dono para que eu fosse até lá. E aí eu fui. Cheguei lá, conheci ele, vi um homem muito triste, sabe? Um homem bonito, mas muito triste. E eu Entendi. pensei assim, não, Deus, por quê, né? Ele gera tantos empregos, porque assim, Ele gera tantos sonhos em outras pessoas, porque que ele tem esse ar prover tão tantas triste, né? pessoas, né, ali, e ele tá assim. E o Senhor, eu sempre fui uma mulher de oração.
o Senhor, eu era muito de monte, o Senhor me levantou para orar pela vida dele. Eu orava pela vida dele, Olha, sabe? Eu orava para minha vida e orava para a vida dele. Senhor, eu não sei o que está passando, mas honra aquele homem, tira aquela tristeza do coração. sim. E orando toda a vida que eu ia para o monte, eu sempre orava por ele. Eu não sei onde ele está, mas o Senhor sabe, o Senhor cuida da vida dele. E comprou a prata? Aí eu vendi a prata. Não, ele me passou a prata, eu Tá, vendi, entreguei, acertei a prata com ele. tá. E outra coisa, Simone ficou feliz? ficou feliz, fiz duas viagens com a prata dele, acertei com ele. Aí ele falou comigo que ele trocava uns cheques eventualmente, tudo que quem trabalha com venda adora quem troca cheque, Ó, né? Ou coisa boa. Eu trocava cheque com ele e era aquela coisa profissional, mas sempre orando pela vida dele. O Senhor, sempre que eu orava, o Senhor me incomodava te para orar lembrava, por né? ele Te também. lembrava. E eu lá no meu negocinho, né? Na Seu 20 anos e tal, no trabalho, meu o trabalho, seu sonho, viajando o e seu tal. projeto. Aí eu precisava fazer uma viagem. Aí não, aí aconteceu que um dia lá ele me telefona, bravo comigo, falando comigo que precisava falar comigo. Aí eu falei, aí eu fui até a empresa, ele falou: olha, voltou todos esses cheques sem fundo Meu das tuas Deus. clientes, voltou mais esses aqui assustados. Eu olhei para aquilo tudo e falei assim: olha, a única coisa que eu tenho na vida agora é 4 cachorros. Ele não vai pagar esse Só cheque. tinha despesa, só tinha despesa. Nada, Mas nada você contra os pode... cachorros, eu sou cachorreira. Ai, mas Mas você despesa. pode ter certeza que você É vai mesmo, receber Vanessa. seu último tostão. Mas você vai me ajudar. Aí ele começou a me Que ajudar, Deus usou a vida daquele homem. ajudando a ligar para os clientes, né? Eu falei: olha, ele é o dono da mercadoria e tudo, não sei o quê. E ele foi me ajudando e a gente foi recebendo aos poucos, né? E aí ele fechou minhas portas, não trocava mais cheque para mim. Claro, você estava com um monte de cheque lá tudo devolvido, e ele negociando, te ajudando. Aí ele não trocava mais para mim. E eu precisava para mim poder continuar vivendo, né? Como é que eu continuava Testemunho de vida. caminhando? Eu só trabalhava agora com a minha única, exclusivamente a minha mercadoria. Entendi. Eu não tinha mais mercadoria de ninguém. Era só a minha, eu agora era livre. E as coisas começando a mover, sabe? E aí eu entro numa fogueira santa de Israel, Igreja Universal do Reino de Deus. Muito bem. Aí eu Posso fazer um entrei. parênteses? Pode. Uma vez uma pessoa veio falar comigo sobre a igreja, aí que ela é isso, que ela é isso, que ela é isso, então eu vou dizer o que eu vejo. Sou casada com um carioca. Todo lugar no Rio de Janeiro, em que muitas vezes ninguém quer entrar, ninguém quer ajudar, tem uma portinha da Universal. Simples assim. Então, ó, vamos vigiar, porque é obra. É É. obra. E cada um presta conta para o Senhor. Mas eu sou testemunha quando eu cheguei no Rio de Janeiro há 30 anos atrás. Lugares que ninguém quer entrar. Tem uma portinha, que é muito fácil, às vezes, você montar uma igreja num bairro, né? Que é um bairro É assim. bonitinho, Mas onde né? o fogo come para lá e para cá, e onde a galinha cisca para frente, a Universal entra. É isso que eu tenho que te E dizer. aí a Universal. Eu tinha que falar isso, sabe, Não, amiga? isso não, Porque as é. pessoas às vezes começam a fazer comentários e já me perguntaram isso. Eu tenho que te dizer isso sobre Universal. Aí a Universal me ensinou muito a trabalhar a Obra. fé, né? Você tem que buscar o reino, porque Ó, a Deus. senhora tem 15 minutos para me contar a história, porque tem um mistério nesse homem aí. Isso, não, aí É, eu escuta, tô pondo então pressão vamos nela lá. que eu quero saber, gente. Ah, Eu não, já aí sei, não. vocês não estão E tem um sabendo. testemunho também muito grande aí. Aí esse testemunho, o Senhor, assim, fez um milagre na minha vida, né? Mais um, né, Vanessa? Mais um. Mais Pra um. glória a Deus. Ele ainda vai Amém. fazer mais. Amém, eu creio. Aí eu precisava ir para Manaus. Eu estava com a minha viagem toda marcada. Toda, porque naquela época você agendava, você tinha um cliente agendado, marcado. Então, eram os horários, porque nem todo mundo tinha acesso para São Paulo para ir para as feiras. Sim. Então, eles ficavam enlouquecidos quando alguém ia levar mercadoria. E eu ia. Então, eram poucas pessoas que viajavam com mercadoria de semijoio. E aí, eu comprava milhagem para viajar, porque eu não tinha como comprar passagem, né? Sim. Eu comprava milhagem de uma pessoa lá em Manaus. E ele mandava para mim: você vai viajar no voo tal hora, assim, assim. E eu ficava num hotel que chamava Hotel do São Pedro, que era lá numa birosca, lá em Manaus mesmo, na Rua das Óticas, bem no centrão mesmo, aquele Entendi. centrão ruim, na beirada do porto, assim, ruim. Aqueles que nenhuma estrela passou perto. Não, tem estrela não. E o seu Pedro tinha sumido no Rio, ele tinha ido fazer
uma pesca com os amigos, e ele tinha sumido no Rio. É mesmo? E a família largou o hotel, a Deus dará, porque estava esperando dar os 7 anos que ele tinha morrido para fazer inventário, né? Entendi. E eu ficava lá naquele hotel, morrendo de medo do homem aparecer. Eu falei assim, gente, se o homem resolver aparecer. Mas, gente, crente é gente normal. Ai, se Então, quer dizer, você tinha seu Pedro morreu lá no Rio, sumiu, você tinha medo dele lá no Rio voltar. Amazonas, eu com medo de aparecer para mim lá dentro do quarto. Falei, como é que eu vou fazer? Sozinha no E carro. aí, eu precisava fazer essa viagem. Tava tudo marcado, mercadoria pronta, mala pronta, tudo pronto. Aí eu ligo para essa pessoa, né? Para esse da prata, e falo, Sim. troca os cheques para mim. Não, eu não tenho dinheiro, não tem como trocar para você. Eu falei, pronto, tô lascada, né? Aí peguei o ônibus, fui lá no Belvedere, tinha uma pessoa que tinha uma factory que trocava para mim. Quando eu chego lá para trocar o cheque, a dona da factory consulta o cheque, aí se o cheque estava bom, e liga para a dona do cheque. A dona do cheque fala assim, pelo amor de Deus, não troca meu cheque em factory não, porque eu nem sei se eu vou pagar esse cheque. Meu Deus Comigo do assim, céu. agora não tem como eu trocar para você, Vanessa. A moça fala isso, como é que eu vou trocar? Meu Deus. Aí eu falei, pronto, agora que acabou, né? Vanessa. Aí entrei dentro do ônibus, voltando para casa assim, acabada, né? Tudo pronto. Quando eu chego em casa, mami fala comigo assim, ó, um moço chamado Marcos lá de Manaus ligou, falou que você vai embarcar no voo tal hora da Gol para Manaus domingo. Que isso? Aí eu falei, Você procurando dinheiro para comprar passagem. Aí eu falei assim, ele deve estar, né? Aí liguei para ele e falei, não, Vanessa, esquenta não. Quando você chegar aqui, você me paga. É assim que Deus faz. Aí eu fiquei assim, não, agora eu já não tenho dinheiro para pagar a espeluca do seu Pedro. Agora o hotel, e eu tenho R$100 no bolso, esse negócio tem que dar um mover aí, não sei como. Deus. Não sei como Deus providencia. E aí eu fui para o aeroporto. Peguei o avião da Gol. O avião estava gelado. Quando eu olhei assim lá na frente, tinha o sol entrando assim pela janela, uma mulher, um homem e o lugar vago. Falei, pois eu vou sentar é lá, né? Solzinho tá lá. Fui lá, falei, licença, por favor. Aí a mulher olhou para uma cara, o homem olhou para outra, eu sentei lá no meio, né? Aí comecei a conversar com eles e tal. Aí, de repente, o moço vira e fala assim, eu comprei um sanduíche, fiz um sanduíche de pão com salame, você aceita? Eu falei, agora, eu não tinha o que comer, agora que eu aceito seu pão com salame. Vanessa, as pessoas não têm ideia do que a gente passa, né? As pessoas não têm ideia hoje. A Vanessa, eu tô correndo com a entrevista aqui, porque eu ficaria 2 horas com a Vanessa e tá quase terminando. Aí, não. Aonde ela mora hoje em Belo Horizonte é um dos metros quadrados mais caros. Mas, gente, é fruto de trabalho. Um cara oferece ela dentro do avião um sanduíchezinho que ela pegou, porque não tinha o que comer. Não. Aí ele pegou, aí tá, né? Aí a mulher conversando comigo falou assim: você fica onde, em Manaus? Eu falei, eu fico no hotel Manaus, né? Um hotel chique lá Que em era os Manaus. mais chique. Mais chiques na época. Que ficava lá o quê? Ela falou: você quer? Eu te dou carona, meu filho vem te buscar, vou passar lá perto. Eu falei, agora. Ela me deu carona, me deixou lá na porta do hotel. Na hora que ela deixou, eu falei, tchau, tchau. Peguei, ó, fui lá pra Espelunca. Olha isso, Vanessa. Fiquei lá fechadinha lá. Quantos dias você ficou nesse hotel lá? Eu ficava em Manaus e meio 4, 5 dias. Meu Deus. Mas essa viagem, Deus honrou que em todos os clientes que eu fui, todos me compraram à vista. E aí, eu fui atender um cliente. Não, aí eu levantei de manhã. No hotel do seu Pedro, só se via pão com margarina, melancia cozida, que é as melancia que tá lá, tá fora da geladeira, e um ovo se você pedisse para fritar, né? Aí falei com a moça da cozinha, frita um ovo para mim? Aí quando eu olhei assim, ela tava com uma bandeja cheia de manga. Eu falei, nossa, que manga bonita. Aí ela falou assim, lá de casa, você aceita? Eu falei, agora. Ela pegou, me deu um tanto de manga, levei pro quarto. Eu pegava um tanto de banana, comia manga com banana, ficava semana comendo manga com banana. E aí eu fui para atender uma cliente lá no Hotel Tropical, que é fora da cidade. Hoje já está dentro, lá em Ponta Negra. Aí eu fui de ônibus, aquela lonjura, subi arrastando aquela mala daquele calçamento. Meu Deus. Até chegar lá no hotel. Aí eu encontro uma manga no meio da estrada. Nossa, já peguei essa manga, já trouxe a manga. Aí trouxe a manga para casa. A manga veio primeiro aqui em Belo Horizonte. Ô, Vanessa, e sempre perseverando na sua fé. Sempre o louvor na sua mente, sempre, conversando com Deus. Sempre, Senhor, honrando. Não deu certo hoje, mas daqui a pouco dá. Esse é um dos segredos Esse da sua vitória. Sempre foi. Se hoje não tá bom, amanhã tá melhor. O Senhor tá no controle de todas as coisas da minha vida. De todas as coisas. Tudo dele. Tudo dai glória. Ainda que tudo esteja errado,
mas é a permissão dele, Porque, ele tá olha, ali. nós temos poucos minutos aqui Não, aí vamos lá. e eu quero que você fale para essas mulheres que elas precisam Não, pois é, acreditar que então elas vamos só podem. chegar aqui. Aí eu vendi tudo, Eita, eu vim com a glória. mala vazia. Eu nunca aconteceu isso depois dessa data. Eu vim com a mala vazia, o Senhor me honrou, recebi tudo em dinheiro. Não Glória tive a uma Deus. venda que ficasse para depois Glória a dessa Deus. viagem. Ficou muito tempo sem comer manga? Fiquei uma semana comendo manga com banana, cheguei aqui magrinha. E Vanessa, aí, o que que acontece? Vem essa que eu quero, né, falar muito por antes de eu favor. falar com as mulheres, né, Claro. que eu quero muito. Claro. Nós estamos no mês das mulheres. Isso. Porque o que eu te falei com você, eu tô cansada dessa história de mulher empoderada. Nós somos empoderadas desde a Bíblia, nós É somos verdade. poderosas. E mulher guerreira, parece que tem que lutar Isso, sempre, guerrear nós sempre. somos mulheres poderosas desde Deus nos deu o poder de ser mãe. E já somos mais do que E já vencedoras, somos mais né? do que vencedoras. Mas e o moço da prata? E Quero aí o saber do moço da prata. E aí eu entro numa outra fogueira santa de Israel. Essa foi a decisiva na minha vida. Essa mudou, essa foi o divisor de águas. Foi essa que eu passei o Mar Vermelho. Amém. Essa eu passei o Mar Vermelho. Graças a Deus. Eu entrei e falei, Senhor, eu estou entrando, eu quero que o Senhor diga ao meu coração o que o Senhor quer de mim. Aí eu entrava na igreja, o Senhor falava assim, toda a sua mercadoria. Eu falei assim, isso é Satanás. Deus não É quer isso possível. de mim, não é possível. Oi, Deus quer que eu tenha toda a minha mercadoria? Não é possível, isso não é de Deus. Aí chegava toda a sua mercadoria. Eu chegava lá em casa, minha mercadoria, meu estoque resumia. Sim. Uma malinha Sim. pequena, era dezembro. Aí um dia lá eu chegava e toda hora o Senhor no meu ouvido, eu ia orar o Senhor, o Espírito Santo na minha mente. Falei, não é de Deus. Aí eu falei, quer saber? Aí um dia de noite eu falei assim, ó, quer saber, Senhor? Então tá bom, então é mercadoria? Então é a mercadoria. Arrumei a mercadoria toda, peguei um ônibus no outro dia de manhã com a mala, cheguei lá na Universal, chamei o bispo, Fernando, falei com ele, olha, essa mercadoria aqui vale 30 mil, eu tô colocando no altar, se você for vender no atacado, ela é 30, se você for vender no varejo é 60. Aqui em Belo Horizonte você vende para essas e essas pessoas, e se você for vender no varejo, você vai calcular dessa forma. E você disse para mim que você conversou, que você ouvia isso sozinha em casa, você não estava nem dentro do culto. Não. Você falou isso para mim. Aí coloquei no altar, virei as costas e falei assim, agora Deus se vira. Foi bem assim, nem um brinco sobrou para mim, hein? Nem para pôr na orelha. E aí eu comecei do zero de novo, esparramando cheque. Comprando Tinha tudo fundo, de novo. Não. Rompendo em pé. Rompendo em pé. Rompendo em pé. Não Rompendo em tinha pé. fundo e não tinha cheque especial também, não. Meu E Deus. dando cheque, tirando cheque. A mercadoria ficou pronta. Eu já tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que eu deixava a mercadoria com ela, uma em Salvador, uma em Recife. Você já tinha e pontos uma de venda já. em João Pessoa. Aí eu saí daqui, fui para Salvador, depois fui lá. Quando eu cheguei de João Pessoa, em Belo Horizonte, o moço da prata me ligou. Aí falou comigo que queria conversar comigo. Aí eu falei, poxa, o que ele quer conversar comigo, né? Vou ver o que ele quer conversar. Aí ele conversou comigo que ele queria mexer com semijoia e que ele não sabia, né, assim, que apesar de ele estar na prata já no que ele também vem do ouro, ele trabalhava com ouro e com prata, mas ele não, ele dizia que ele fechava as portas, mas não mexia com semijoia, mas que ele estava vendo que o mercado estava virando para semijoia e que a pessoa que ele sentia que ele queria trabalhar com semijoia era comigo, se eu queria ser uma parceira com ele ali. E quem é hoje o moço da prata? E aí, ele falou Nós tá comigo terminando. assim, ele falou assim, você está devendo alguma coisa? Eu falei, estou. Quanto? Eu falei, 16.100. Ele fez um cheque e falou assim, então a partir de hoje nós trabalhamos juntos e você, na hora que tiver os seus dinheiros, você me paga. E hoje ele é meu marido. Isso aconteceu? Logo depois ele pediu ela em casamento. Nunca tiveram nada antes. Nada. Pediu ela em casamento. Estão casados há muitos anos. E hoje é um homem de Deus, um homem assim que a vida inteira trabalhou com ouro, como ela. E vocês hoje têm
A Faxion Joias. E esse nome? A Facion eu já Facion, tinha. eu tô falando errado, Facion. Facion Semijoias já era, né? O que eu já Seu tinha. nome? O Nelson continua tendo a empresa dele, que é a Organização Pascoal Limitada, que tem 40 anos de mercado. Começou lá atrás. Bem antes de mim, né? Ele que tem 40 anos de mercado, era ouro e prata. E hoje ele é prata e semijoias, mas a prata dele tem 40 anos que ele trabalha com prata. Então, você orar. Oh, gente, eu vou falar aqui. Deus mandou ela orar pelo futuro marido. Você não sabia. Não sabia. Não sabia. Não Você sabia. não sabia. E eu joguei fora aquele papel, por quê? Porque naquele momento ele não ia ter olhos para mim, porque O papel era ele? O papel era o endereço dele. Ah, o Homem da Prata que você jogava fora. Era ele, mas naquele momento. Eu tô falando o Homem da Prata da Simone. A Simone é uma vendedora dele. Sim, só que aí eu tô voltando atrás que você começou no início de que o homem que te dava o cartão lá, o amigo que te deu o cartão do Homem da Prata era ele. Era ele. Ah, então pronto. É Deus. Se não for Deus, era ele. É Deus nesse Só negócio. que naquele momento, como diz, a gente não tava para se alinhar porque ele tava, né? Não era. Né? Então, Deus pediu primeiro para você orar. E é assim que Deus faz. Ó, nós temos 4 minutos ali para você dizer para essas mulheres que estão, inclusive, assim, dizendo que não acreditam nem no amor, que Deus trouxe seu amor de uma forma por você foi orar por ele. E essa mulher que precisa acreditar que ela é capaz de empreender, ganhar seu dinheiro, romper em fé. Então tá. Então eu estou convidando vocês, mulheres como eu, que acreditem no seu potencial, porque ele está ali, ele nasceu conosco, Deus nos capacitou desde lá de trás. E estou convidando a vocês para virem fazer parte desse time da Facion Semijoias. Vocês serem as nossas revendedoras. Vou trabalhar junto com vocês, sem investimento nenhum, capacitá-las e ensiná-las o caminho que eu segui, porque eu sei qual é difícil a pessoa te prometer e chegar na hora sair fora, mas eu vou ajudá-las sim, porque eu sei qual valor nós temos como mulher. Você conhece o peso das malas? Eu conheço o peso da mala. Hoje eu tenho aqui, ó, de puxar a mala. Eu viajei tanto que Nelson falava assim, quando eu parei, decidi parar de viajar, foi muito difícil. Aí ele falava assim, Azul sente saudade de você. Eu falei, eu mais ainda. Então, assim, a gente tem que acreditar, crer primeiramente que Deus abre portas onde não tem. Aquilo que você acha que é impossível para Deus, não tem. Amém. Ainda que você fale assim, isso não vai dar certo, Deus providencia. Sai do barco, andar sobre as águas? Andei. O Senhor falou, vai, e eu fui. Entendeu? E se ele falar comigo, move para lá, eu movo também. E eu vivo pela fé. Eu falo com o Nelson lá em casa. Eu vivo pela fé. Ah, hoje não deu, amanhã dá, glória a Deus. Amanhã é outro dia. Glória a Deus. Amém. E é assim. Então, assim, estou convidando vocês. Eu vou deixar o meu telefone pessoal. Escuta, deixa eu te falar. E os lojistas também, atacadista no interior? Atacadista também, lojista, tá? Se quiserem também, a gente está aqui. Nas nossas redes sociais vai ter o contato deles aí, vocês vão achar. Vou dar o meu telefone mesmo, pessoal, celular. Podem chamar para mim mesmo, conversar comigo. Que bacana. Que eu faço questão de atendê-las, principalmente as mulheres que quiserem empreender, tá? A gente tem várias formas, né? De acordo com a necessidade de cada uma, o tempo. Ah, esse negócio, eu quero ajudar a minha renda. Não, isso é muito mais que isso, muito mais que ajudar a renda. Você tem capacidade de fazer acontecer. E você, como mulher empreendedora, e você, volta a falar, você sabe o peso da mala. Sei. Você sabe ajudá-la a direcionar no segmento que ela tem. Ah, não, eu convivo mais com pessoas maduras, você consegue montar ali a maleta para ela. Não, eu estou numa faculdade, então outro perfil. Você consegue montar esse perfil de acordo e outra coisa, com o público que rodeia ela, né? Que rodeia, e outra maneira, você consegue mostrar para a pessoa, eu não tenho jeito, não tem. Não é porque um mês você pegou, eu nunca vendi, tá? Mas você não vai, ninguém começa vendendo milhões. Porque eu também, quando eu comecei, eu fiz várias viagens, fiz muitas que foram fracassadas. E hoje tem internet, né? Hoje em dia monta. Não, e hoje tem loja. essa questão da internet, né? A internet ajuda, sim. Mas, na minha opinião, eu sou a favor do tete a tete. Você sentar com a pessoa e mostrar para ela, olha, isso e ver aqui, o brilho no olho. E ver o brilho no olho. Eu tenho uma loja virtual. Tá bom, é ótimo. É ótimo porque você tem uma vitrine. Mas para você vender, você tem que estar com a pessoa. Você tem que mostrar para ela. Você tem que... E outra coisa.
Eu viajava de ônibus Tô no para brinde aqui, ó. Valadares. Eu chegava, deixava minha roupa que eu viajei dentro do guarda-volumes da rodoviária e me punha impecável, porque a mulher, ela tem que estar bem. Sendo assim, não tem Entendeu? mais o que dizer. Eu vou brindar com essa mulher com esse brilho nos Isso. olhos e você já Muito sabe. obrigada pela Acredita no seu oportunidade. sonho, que lindo. Para mim é uma honra para nós estarmos aqui. Ela nos deu uma lição, ela me ensinou muito. E eu digo para você, acredita em você, põe o pé que esse mar abre. Amém, amiga? Amém. Ah, e agora, claro, Amém. né? Rica! Usando as minhas peças. Tchau, gente. Tchau, tchau. Amém, amiga.